Esses minerais têm que ser preparados pelos fungos, pela micorriza, que é como se fosse a microbiota intestinal do solo. Um glifosato da vida, por exemplo, é o Roundup aí, que é o nome comercial, ele mata essa micorriza. Então a árvore a planta já cresce com menos nutrientes. Vem o herbívoro, come essa planta doente, o herbívoro está doente. Vem o carnívoro, come esse herbívoro que está doente, o carnívoro está doente. Vem o homem, come o carnívoro que está doente, e o homem fica doente. Da boca do senhor sempre costuma escutar boas notícias, né? Porque quando todo mundo diz que não há saída, você pesquisa, você descobre o que o Dr. Laírta Ribeiro diz, e o senhor é sempre pioneiro em apresentar caminhos e soluções para as pessoas, né? O que de fantástico a farmácia da natureza oferece? Eu sei que é muita coisa, mas se o senhor pudesse falar de duas, né? Já que falamos de Estácio e Prazão. Coisa simples, né? Que todo mundo faz. É um limão espremido de manhã, né? A quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas que falam, eu comecei a fazer o experimento do limão de manhã, mudou minha vida. Pô. Quer dizer, um limão espremido faz toda a diferença, uma coisa simples, né? A pessoa ir dormir mais cedo, dormia depois da meia-noite, agora dorme antes da meia-noite, faz toda a diferença. Desligar as luzes todas no quarto escuro, não deixar o telefone ser carregado no quarto onde você dorme. A poluição eletromagnética está destruindo tudo. A pessoa não tem noção porque ela não consegue ver. Vai chegar nos Estados Unidos agora o 5G, está chegando. Vai chegar eventualmente no Brasil. Você vai ver o estrago que vai fazer. Estão mostrando que o 5G aumenta em 3 a 4 graus a temperatura de um implante. Se você tem um implante de titânio, o 5G vai esquentar a sua boca. Você imagina os estragos. Eles fizeram um experimento com 5G na Holanda, em menos de 5 minutos, tinha mais de 300 pássaros mortos em volta. Então, o problema do agrotóxico, né? Ninguém dá bola. O Brasil, per capita, é um dos campeões do mundo no uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele mata a micorriza, que a micorriza são os fungos que tem no solo. Uma planta, para absorver os minerais que estão no solo, esses minerais têm que ser preparados pelos fungos, pela micorriza, que é como se fosse a microbiota intestinal do solo. Um glifosato da vida, por exemplo, é o Roundup aí, que é o nome comercial, ele mata essa micorriza. Então a árvore a planta já cresce com menos nutrientes. Vem o herbívoro, come essa planta doente, o herbívoro está doente. Vem o carnívoro, come esse herbívoro que está doente, o carnívoro está doente. Vem o homem, come o carnívoro que está doente, e o homem fica doente. Então, se você for ver onde é que estão as doenças, elas começam na agricultura. É a planta que está doente, que está fazendo o animal ficar doente, que está fazendo o homem ficar doente. Você só vai voltar ao que era antes em termos de saúde, porque antigamente tinha saúde. Você pode falar, mas vivia menos. Porque vivia menos, porque quando você calcula, você leva em consideração quem morreu na infância, que era por outras razões, e o homem que morria porque foi atacado pelo tigre. Contava como morte, entendeu? Esse tipo de acidente que não tem mais. Então, isso está prolongando a vida, sim. Mas também o pessoal está mais doente. Nós estamos vivendo mais e pior. Infelizmente. Você pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele toma pelo menos 5 remédios diferentes. Ele toma um remédio para pressão, ele toma remédio para diabetes, ele toma remédio para colesterol, ele toma remédio para artrose. E como eu disse, vai lá, pega os remédios do seu avô e toma eles por um mês. Vamos ver se você vai continuar com a mesma saúde. Doutora, eu tenho que aproveitar sua presença ilustre aqui para perguntar de alguns assuntos que o senhor sempre foi o pioneiro nisso, e hoje tem mais gente falando, ainda bem, mas o senhor que foi o pioneiro em dizer sobre as vantagens, né? Queria começar falando do magnésio. Antes você não escutava falar de magnésio, e o senhor trouxe esse assunto, né? Como foi isso, Eu doutora? tenho que dar o crédito para o doutor Arnoldo Veloso. O doutor Arnoldo Veloso tem 90 anos de idade, mora em Brasília, morou mais de uma década na Alemanha. É um cara brilhante, uma das maiores autoridades em magnésio no mundo. Quando eu voltei para o Brasil,
que eu cheguei com a ideia do magnésio, eu já encontrei o Dr. Arnoldo aqui falando disso, então ele é o verdadeiro pai do magnésio. É uma coisa impressionante, porque o povo brasileiro ele tem uma deficiência muito grande de magnésio, porque no Brasil não tem vulcão, ainda bem, mas também não tem água magnesiana e não tem magnésio no solo. Então, a Organização Mundial de Saúde mostra o Brasil como exemplo de um dos países onde tem a maior deficiência de magnésio no mundo. Então, 90% dos brasileiros têm deficiência de magnésio. Você ingerir magnésio faz uma diferença enorme na saúde. Primeiro que você está devendo, tem a deficiência. E segundo que o magnésio atua em mais de 600 reações como cofator. Então, a melhora é muito grande, gente, é muito grande. É um excelente antiarrítmico, trata a arritmia cardíaca, é um excelente relaxante muscular, ajuda a liberar melatonina, faz dormir melhor. Eu posso ficar aqui falando horas e horas e horas sobre isso. Tem estudos mostrando que quanto mais baixo o magnésio, mais doença cardiovascular você tem, entendeu? Muito bom. Falamos aqui da água com limão, que o senhor já foi pioneiro e acredito que todo mundo que lhe segue toma todo dia água com limão. Queria que o senhor falasse da coenzima Q10. Já que falamos de estatina, a coenzima Q10 seria necessária se todo mundo não tomasse tanta estatina? O que é a coenzima Q10, doutor? A coenzima Q10 é uma coenzima que existe dentro da mitocôndria que facilita o transporte do elétron à cadeia respiratória. Ou seja, para a gente formar a energia, o ATP, a moeda usada aqui no Brasil é real. A moeda da vida chama-se ATP. E esse ATP, para ser produzido, precisa de coenzima Q10. Então, por exemplo, como a coenzima Q10 ela é produzida na mesma cadeia do mevalonato, que é onde se produz o colesterol, quando você toma um remédio para inibir a cadeia do mevalonato, você também inibe a coenzima Q10. Então, você vai ver que um paciente que toma estatina, ele reclama de fadiga, ele reclama de dor muscular, entendeu? Ele não tem aquela energia que ele tinha antes, ele está meio zumbi. Aquilo é deficiência de coenzima Q10. E à medida que você envelhece, o seu coenzima Q10 também vai caindo. Então, se eu pegar um indivíduo da minha idade, 74 anos, e fizer uso de coenzima Q10, como eu já fiz hoje, eu tenho uma energia de pessoa jovem, entendeu? Porque eu facilito a produção de energia. É um suplemento, não pode ser patenteado, porque é feito, o organismo faz, produz, entendeu? Por isso que as grandes empresas não estão interessadas, porque não dá patente, não dá exclusividade. E se quem tomasse estatina pudesse fazer uso de coenzima Q10, o pior problema da estatina é a inibição do coenzima Q10. Quer dizer, a pessoa que está tomando estatina, se ela não quiser parar de tomar estatina e fizer uso do coenzima Q10, toda essa sintomatologia que ela sente, isso vai embora. Que coisa impressionante. E é simples, é fácil, porque hoje tem sublingual, você não precisa nem tomar, você põe debaixo da língua, como eu faço uso.